Vamos dar início a esta reunião de Câmara. Obviamente que é um redobrado gosto estar na vossa presença e para esta reunião ordinária, dia 25 de janeiro, em videoconferência pelas contingências que são conhecidas de todos, obviamente, e cumprimentar-vos a todos, também aos colaboradores que nos seguem e que proporcionam que estas reuniões possam realizar-se, ainda que informaticamente. Obviamente hoje é o dia 25 de janeiro, como já foi dito, é um dia seguinte às eleições presidenciais para o Presidente da República de 2021, eleições realizadas em circunstâncias muito diversas e daquilo que estamos habituados, mas aqui, enquanto Presidente de Câmara, aquilo que me apraz registar é que tivemos um ato eleitoral no Conselho que decorreu muito bem. O feedback que tive, apesar de não ter estado, por razões que são conhecidas também, no terreno, aquilo que foi o feedback que me chegou foi que, do modo geral, as eleições decorreram muito bem a nível da afluência e a nível daquilo que é a garantia de segurança para as pessoas poderem exercer um direito e um dever cívico que temos, consagrado na Constituição, e, portanto, apraz-me registar que, de facto, as eleições decorreram sem incidentes, com relativa fluidez, correu bem o processo em todos os sítios e, obviamente, aqui gostaria de tributar um agradecimento público não só aos colaboradores do município que, mais uma vez, foram incansáveis para que tudo decorresse da melhor forma possível, mas também à Proteção Civil e às juntas de freguesia que se empenharam e, obviamente, também o contributo que é de assinalar dos partidos políticos que também foram aqui parceiros importantes para este desfecho. Registrar também como muito significativo, em termos positivos, o facto de, em Arruda dos Vinhos, a taxa de abstenção ter sido francamente abaixo daquilo que foi a média nacional verificada no país e, portanto, cerca de 10% abaixo da média nacional, o que não deixa de ser, obviamente, um resultado importante de assinalar. Sobre os resultados propriamente ditos, eu não tenho por hábito, obviamente, enquanto Presidente de Câmara nestas funções, fazer comentários de natureza política ou partidária, até porque estas eleições presidenciais, por gênese, não são eleições em que hajam contendas político-partidárias diretamente em jogo e, portanto, o único comentário que tenho a fazer é que teremos todas as forças políticas representadas no Executivo Municipal que são defensores da nossa democracia e que são defensores da Constituição da República Portuguesa e dos valores que ela encerra, teremos todos que fazer o nosso trabalho para continuar a defender os valores do 25 de Abril e os valores daquilo que é o constitucionalismo português de 1976. No que diz respeito à temática da pandemia, queria dar nota dos resultados e dos dados à data de hoje. Nós temos, então, no Conselho, neste momento, 352 casos positivos confirmados ativos à Covid-19. Temos 508 casos que, entretanto, tiveram recuperação clínica e temos 35 óbitos a assinalar, sendo que, destes 35 óbitos, 25 resultaram de um contexto de surto em lar, portanto, em estrutura residencial para idosos, nomeadamente 22 nos lares da Santa Casa da Misericórdia da Arruda dos Vinhos, 2 no lar de Ado Barriga e 1 no lar de São Miguel, em Cardosas, e temos então a registrar 10 óbitos adicionais que se verificaram na comunidade, portanto, sem serem idosos em lares ou estruturas residenciais para idosos. Obviamente, estamos a falar do cenário mais negro que nós tivemos de pandemia desde que ela entrou em Portugal no passado dia 2 de março de 2020, portanto, é sem dúvida o ponto mais crítico que estamos a atravessar no Conselho, eu diria na região e no país. Obviamente que estamos a seguir a tendência nacional e, portanto, este confinamento que está decretado e que foi decretado pelo Governo vem numa altura importante para se conseguir estancar, digamos assim, esta avalanche de casos que podem estar relacionados efetivamente com uma terceira vaga que é mais extensa do que aquilo que se previu. Também poderá estar relacionado com as estirpes do vírus que têm aparecido mais recentemente e que têm traduzido-se numa taxa de letalidade superior e numa taxa de transmissibilidade superior também. E, portanto, este confinamento, mais do que nunca, é absolutamente importante nesta fase
para nós conseguirmos coletivamente estancar o número de novas infecções e, obviamente, conseguir controlar melhor estes números que estão a ser esmagadores a todos os níveis e que têm colocado os profissionais de saúde e, sobretudo, os hospitais em grande pressão, no fundo, a praticar medicina de calamidade ou de catástrofe. Foi noticiado também o encerramento das escolas, que já começou na passada sexta-feira. Neste momento, aquilo que tenho para dar em termos de informação, neste particular, é que efetivamente nós temos o Centro Escolar da Ruda dos Vinhos a funcionar como escola de acolhimento para os filhos dos profissionais de primeira linha, portanto, dos profissionais que estão qualificados como prioritários no combate à pandemia. Está a funcionar o Centro Escolar da Ruda nessas condições, e também o serviço de entrega e fornecimento de refeições em takeaway, que está a funcionar. Neste momento estamos a servir entregar cerca de 35 refeições a alunos no concelho, e obviamente eu queria aqui agradecer a todos aqueles que contribuem para que, no essencial, os serviços estejam a ser prestados à nossa população nesta fase muito, muito difícil da pandemia que estamos todos a vivenciar. Basicamente eram estas as informações que queria partilhar convosco neste período antes da ordem do dia, e obviamente agora ficarei ao vosso dispor para alguma questão adicional. Não queria, obviamente, deixar de dizer também que, a nível da vacinação, ainda hoje de manhã tivemos mais uma estrutura residencial para idosos, nomeadamente o Solar Vila da Ruta, em Ado Barriga, que teve a primeira toma da vacina. Neste momento, o único lar que ainda não tem a primeira toma de vacina são os lares da Santa Casa da Misericórdia, uma vez que, como sabem, estando ainda com surtos ativos, é desaconselhada nesta fase, no fundo, a toma da vacina pelos profissionais e, naturalmente, pelos idosos utentes. Basicamente é isto que queria partilhar convosco, e agora ficarei a vosso dispor para alguma questão que julguem pertinente. Muito obrigado. Sr. Presidente, Faz favor. dizer 2 ou 3 notas. A primeira, desejar-lhe, portanto, continuação de rápidas e melhores, e parece que está no ativo e que está já de saúde, portanto, que o pior já passou. Congratular-nos com isso. Depois começar por referir a questão da pandemia, que efetivamente é um problema que a todos nos aflige e que, portanto, temos que tomar todas as medidas possíveis para reduzir, digamos, o impacto deste vírus. Não queria deixar aqui de referir que efetivamente estamos em confinamento. Talvez tenha pecado por tardio esta nossa entrada em confinamento, porque se tivéssemos tomado esta medida, pelo menos com o início das férias escolares do Natal, provavelmente não estaríamos no estado em que estamos hoje, mas também agora não adianta estar a apontar causas, interessa sim apontar soluções para que consigamos, de facto, vencer, e isso todos nós já repetimos por diversas vezes nestas reuniões de Câmara. Além do exemplo que tem que vir de cima, nomeadamente do Governo, também compete a todos nós, enquanto cidadãos, sermos o mais responsáveis possíveis para tomarmos as medidas que temos que tomar, e cada vez mais se impõe a tal frase do início da pandemia: temos que ficar em casa, porque só assim nos protegemos a nós e aos outros. Portanto, queria deixar esta nota. Queria também referir o seguinte: quanto ao encerramento das escolas, eu, vale o que vale, na minha modesta opinião, sou favorável ao encerramento das escolas. Mas sou favorável ao encerramento das escolas numa perspectiva diferente. Acho que quem tem seguido, e há países a fazê-lo, que é deixar os miúdos até aos 12 anos, digamos, na escola presencial, e optarmos dos 12 ou dos 13 anos em diante
pela escola através das plataformas que existem, de online. Parece-me que essa talvez seja a solução que menos danos traz, digamos, aos alunos, e até porque a escola cada vez mais é um fator que pode contribuir para esbater desigualdades, e nós sabemos que nem todos os agregados familiares, primeiro, têm os mesmos equipamentos que possam disponibilizar aos seus filhos, segundo, têm as mesmas aptidões e as mesmas capacidades de apoio a essas mesmas crianças, e, portanto, esta matéria, entendo que, independentemente daquilo que o Governo já decidiu e venha a decidir, acho que o Conselho da Ruda dos Vinhos podia dar o exemplo e propor medidas no sentido de que, efetivamente, as crianças até aos 12 anos deviam retomar a escola, na minha modesta opinião, volto a frisar, retomar a escola presencial. Os outros, sim senhor, porque têm mais autonomia e até porque, também eu estou a dizer isto, alicerçado em alguns estudos que têm vindo a público, e que, digamos que estas crianças até aos 12 anos fazem parte do grupo etário em que a contaminação é menor, e que o grupo que parece que tem maior incidência de contágios, se não estou em erro, é entre os 17 e os 25, ou entre os 15 e os 25. E, portanto, daquilo que pude observar, não sendo nem de longe nem de perto expert nestas matérias, é só mais com a minha preocupação de que as crianças sejam niveladas por cima e possam, digamos, usufruir da dita escola presencial, que é insubstituível. Parece que aí estamos todos de acordo que é a maneira mais eficaz que temos das aprendizagens, sobretudo nestas idades menores. Depois, relativamente às nossas eleições presidenciais, no fundo, partilhar um pouco daquilo que foi aquilo que o Sr. Presidente disse. A informação que tive é efetivamente de que correram ou decorreram de uma forma exemplar em termos de segurança, quer pelos funcionários, quer pelas juntas de freguesia que organizaram, digamos, o próprio ato eleitoral, quer até pelo sentido de responsabilidade que eu quero realçar de nós, cidadãos, que nos deslocamos às urnas. E isso é de facto importante. Penso que o Sr. Presidente fugiu a comentar os resultados. Eu queria deixar aqui uma nota. E a nota para mim, e é para que fique registado, porque o cidadão Luís Rodrigues gosta de assumir as suas responsabilidades. O dia de ontem foi um dia feliz na perspectiva em que um ex-professor e um candidato que se recandidata ganha as eleições, mas também foi um dia triste para mim, por sentir que existem candidatos populistas, extremistas, e que de alguma forma cavalgaram uma onda e que têm um resultado que em alguns distritos são de veras elucidativo, atingir, por exemplo, 20% em Porto Alegre, ou 14% ou 16%, salvo erro, em Faro, e em Lisboa à volta de 12%. Isto tem que nos fazer pensar, e eu não sou político profissional, mas para quem se dedica à política profissionalmente, acho que tem aqui matéria muito importante para nos debruçarmos, porque estes candidatos e como é que é dizer, e estas correntes estão em voga por esta Europa fora, têm uma causa. E a causa, a meu ver, é a falta de resposta dos partidos ditos moderados, ditos fundadores da democracia, que efetivamente não têm dado respostas a muitos cidadãos, e eles depois vão ao encontro de soluções que são apregoadas, dificilmente serão postas em prática, mas a pessoa é como quando se vai ao médico, quando está já
correu 1, 2, 3, está em desespero e ainda procura a última solução. E acho que as classes mais desfavorecidas, os empresários que estão sobrecarregados de impostos, digamos, as desigualdades cada vez mais acentuadas, fazem, a meu ver, com que muitos destes cidadãos vejam que a única salvação está ali à mão de semear, porque alguém vai apregoando que faz isto e aquilo e aquilo outro, e nós sabemos depois, a história tem-nos dito, onde é que isto pode parar. Portanto, não queria deixar, neste momento, não sendo um problema do Conselho, sendo um problema nacional, mas que nós também o sofremos, e os resultados em Arruda dos Vinhos são também sintomáticos nessa matéria, eu queria frisar bem alto que todos nós somos poucos para conseguirmos evitar que soluções deste tipo possam vir a vingar no futuro de Portugal. E estas soluções, para terminar, não são só fruto de desentendimentos à direita ou de menos interesse por parte da esquerda. Eu acho que são fruto da situação global que o país está, se quisermos, da Europa ou do mundo, e há que não olhar nem se é um problema mais para a direita ou mais para a esquerda, ele é um problema para o ser humano, para nós cidadãos, que podemos viver no médio prazo situações que a história já retratou como muito graves. E oxalá nós sejamos o exemplo, quer cá em Portugal, quer noutros países, para conseguirmos reverter o avanço destas posições que eu costumo dizer, para mim, tudo o que é extremismo, seja da direita ou da esquerda, não é o caminho que eu perfilho, e eu considero-me uma pessoa moderada e equilibrada, posso divergir em muitas coisas, mas há situações aí sim que são a verdadeira red line que nós não podemos pisar, e em Portugal corremos o risco de, a breve prazo, essa linha estar claramente ultrapassada e que depois nos vai dificultar muito na inversão de tudo isto. Sobre isto, termino e deixo à vossa consideração esta minha pequena reflexão. Obrigado, Sr. Vereador. Não sei se há mais alguma intervenção dos colegas, pelo menos não anotei nenhuma manifestação nesse sentido. Creio que não. Muito bem. Então deixem-me só agradecer naturalmente as palavras que o Sr. Vereador me transmitiu no início, que agradeço. Enfim, vamos continuar dia a dia na luta. É isso que espero. Relativamente ao tema do encerramento das escolas, não é fácil, não há de facto, daquilo que tenho visto, lido e falado, quer auscultando os diretores das escolas aqui do Conselho, que tive a oportunidade de o fazer mesmo não estando presencialmente, não me parece que haja neste momento nenhum consenso sobre esta matéria. Há quem defenda até que a escola tem tido condições de assegurar a segurança dos alunos. No entanto, o que está a acontecer, e a justificação oficial, e que eu tomo como boa, é que já estão a ser testados com testes rápidos no país, e inclusivamente estava previsto também o Centro Escolar do Casal do Telheiro ser testado com testes rápidos muito em breve. O que está a acontecer é que, dadas as novas variantes, ou neste caso as novas estirpes do vírus, e a sua propagação rápida, um quinto dos alunos que foram testados, esta foi a percentagem que foi a proporção que me foi transmitida, um quinto dos alunos que foram testados estavam assintomáticos, mas eram portadores do vírus. O que significa que, se nós fizermos uma extrapolação para 100% do universo dos alunos no país, nós estamos a falar potencialmente de algo muito grave, que é eles transmitirem para as suas famílias e provavelmente chegar também aos avós e tudo isso. E se isso chegasse às camadas mais fragilizadas ou que têm mais dificuldade a lidar com este vírus, porque é uma incógnita, até porque, contrariamente à ilusão que se cria, cerca de 1/3
dos utentes que estão na UCI de alguns hospitais no país têm faixas etárias abaixo dos 35 anos e, portanto, isto significa que a única certeza que nós temos neste vírus é que ele é completamente imprevisível. Essa é a única certeza que nós temos e, de facto, com as novas estirpes e mutações que têm aparecido, de facto, recomenda a cautela e a prudência que se ganhe aqui há algum tempo. Estes 15 dias que estão decretados, eu acho que não vão ser só 15 dias, objetivamente penso que não será só 15 dias, mas estes 15 dias são importantes para nós podermos conter esta propagação do vírus que estava a ser muito significativa. Hoje os números baixaram, 6.000 e tal, mas também temos que ter em atenção que são dados de segunda-feira, que têm visto ao fim de semana e, portanto, há sempre uma tendência para na segunda-feira os dados virem mais baixos em termos de confirmados positivos. E, portanto, eu diria que, não havendo consenso nem na comunidade científica, nem nos próprios diretores das escolas e nos próprios pais, que já estavam a ter muita pressão também a este nível, eu diria que me revejo na decisão do Governo de, para já, durante estes 15 dias, suspender todas as atividades letivas em todos os ciclos de ensino. E com o compromisso, que eu também acho que é pertinente, porque também concordo com algumas das razões que foram aduzidas pelo Sr. Vereador Luís Rodrigues, que, de facto, a escola presencial é insubstituível, importante e, para alguns alunos, é, de facto, o seu porto seguro. Não tenhamos ilusões, a escola, para alguns alunos, é, de facto, um porto seguro que muitas vezes a casa não é. E, portanto, também esses nós temos que ter essa devida atenção. Mas, neste momento, o fator que está a pesar mais é, de facto, o critério da saúde pública e de garantir, de facto, que esta pausa permita que todo o sistema ganhe aqui um balão de oxigênio e que nós tenhamos muito cuidado a avaliar o que é que pode abrir e o que é que pode voltar a presenciar, e eu até admito que no retomar desta atividade até se pugne por um regime misto presencial versus à distância. Enfim, ou seja, isto para dizer o seguinte, neste momento eu acho que também no Conselho da Ruda, e nós já estávamos a ter um conjunto significativo de pessoas em isolamento, auxiliares, pessoal docente e algumas turmas já também a estarem em isolamentos profiláticos e, portanto, a própria resposta que o contexto escolar e a comunidade iria proporcionar já estava a ser deficitária para as necessidades que nós temos neste momento. E, portanto, esta interrupção vem num bom tempo e, a meu ver, entendo-a como necessária, pelo menos para nós termos a capacidade de conseguir ganhar tempo e avaliar muito bem os passos a seguir. E, portanto, eu aqui sou mais favorável à jurisprudência das cautelas, sendo certo que também admito que tudo isto deve ser muito bem estudado e, quando houver condições, o mais rápido possível, deve, tanto quanto possível, voltar o ensino presencial às nossas escolas. Isso é uma garantia fundamental para os nossos jovens e, sobretudo, para aqueles que têm mais dificuldades em casa e com famílias mais desestruturadas, que infelizmente também as há. Dito isto, neste momento, eu parece-me que nós devemos seguir aquilo que é a orientação do Ministério da Educação e que é secundado pelos diretores das escolas, com quem tive a ocasião de falar também sobre esta matéria. No que diz respeito às eleições presidenciais, não é propriamente fugir ao comentário, aquilo que eu entendo é que a minha função de Presidente de Câmara, numa reunião de Câmara, não deve ser para fazer comentário político. Eu tenho uma opinião também, naturalmente, acompanho muito de perto aquilo que o Sr. Vereador Luís Rodrigues aqui disse, entendo é que nem eu sou a pessoa indicada para fazer essa avaliação, neste contexto em que estou a falar enquanto Presidente numa reunião de Câmara, nem me parece que ainda tenhamos todos os dados suficientes para conseguirmos chegar a alguma conclusão plausível. Há uma coisa que me parece evidente, esta narrativa penetrou em alguns setores da sociedade civil do nosso país, penetrou em todos os pontos do território do país e também regiões autónomas,
E, portanto, este é um desafio que os democratas que defendem a Constituição da República Portuguesa de 76 e os princípios que nortearam o 25 de Abril, é um desafio que nós todos temos pela frente, porque pela primeira vez há uma força política com suficiente expressão no território nacional que põe em causa e que tem como objetivo pôr em causa esses princípios fundadores da nossa democracia. E, portanto, isso deve ser motivo não só de reflexão, mas, sobretudo, de ação séria, comprometida e empenhada, todos os dias, diária, na luta cotidiana e permanente que é a democratização do nosso país, para encontrar soluções de resposta aos problemas dos nossos concidadãos e municípios. E, portanto, aquilo que podem esperar do Presidente da Câmara da Ruda e do seu Executivo é compromisso máximo em cumprir aquilo que dissemos às pessoas que íamos fazer e procurar dar respostas às necessidades que as populações identifiquem. Obviamente que, mais do que eu possa dizer sobre essa matéria, entendo que também há um princípio de respeito por aquilo que é uma manifestação legítima do exercício do direito de um voto, que todos nós temos que, de alguma forma, preservar e respeitar. Obviamente temos que tirar as devidas ilações dessa manifestação, mas não vou aqui fazer juízos de valor sobre nem candidaturas, nem votantes nessas candidaturas. Tenho a minha opinião, mas reservo-me para mim essa opinião e aquilo que posso asseverar todos os colegas, e penso que aqui todos somos democratas que se revêem nos princípios constitucionais de 1976, aquilo que vos posso assegurar é que farei tudo o que estiver ao meu alcance para continuar a prestigiar a nossa democracia local e continuar a prestigiar a nossa democracia no país do 25 de Abril e da Constituição de 1976. Esse é um compromisso que posso asseverar e os resultados de ontem vêm apenas convocar-nos ainda mais para a ação e convocar-nos ainda mais para termos todos um esforço enorme para ter mais resultados na ação política governativa e conseguirmos, no fundo, satisfazer as necessidades dos nossos concidadãos e municípios. É isso que neste momento me mobiliza, é isto que neste momento me exige a concentração máxima e é isso que estamos a fazer todos os dias, ainda com mais renovada força para enfrentar esses desafios que são todos e que todos nós temos que os assumir, mas por aqui fico para já no comentário político, como digo, não gosto de o fazer nesta sede e enquanto estou como Presidente de Câmara a falar. Portanto, aquilo que quero dizer é que vamos continuar a fazer o possível para fazer o melhor trabalho que sabemos e que podemos para responder aos anseios das populações da Ruda e cumprir aquilo que dissemos em campanha eleitoral que iríamos fazer, defendendo aquilo que sempre acreditamos e que sempre nos levou a estar na vida política. Muito bem, dito isto, não tenho mais inscrição nenhuma dos seus vereadores. Penso que podemos dar por esgotado o PAOD da reunião de hoje e entrar então no período da ordem de trabalhos, começando naturalmente pela ata da reunião de 11 de janeiro, que foi tempestivamente distribuída para os colegas e que penso que naturalmente dispensarão a leitura e passaremos então à respectiva votação. Quem vota contra a aprovação desta ata, quem se abstém, é aprovado então por unanimidade o ponto 1, que é a ata da reunião de 11 de janeiro. O ponto 2 da ordem de trabalhos diz respeito à primeira alteração ao orçamento e à SGOP. Basicamente, esta alteração é uma alteração que é muito normal e que resulta daquilo que é a transição dos saldos e das rúbricas orçamentais do ano anterior e, portanto, com o novo ano, há rúbricas que uma parte ficaram cativas porque não foram totalmente utilizadas no ano anterior e outras em que acontece o inverso e que é preciso dotar e basicamente tem que ver com essa transição de saldos do exercício orçamental anterior para o atual. Não sei se há alguma questão sobre este ponto da ordem de trabalhos. Creio que não. Não havendo... Sim. Só uma questão. Não, é porque o valor é significativo, são 389 mil euros. E, portanto, só para que não hajam aqui equívocos, no fundo era esta transição
destina-se, digamos assim, a novas... é preciso dotar, digamos, novas rúbricas, eu percebo, mas há aqui alguma particularidade no caso de algumas dessas rúbricas. Diga? Esta primeira alteração, sobretudo, tem a ver com isso que eu disse, ou seja, no fundo, isto é habitual, esta primeira alteração, que é, em 31 de dezembro de 2020, as rúbricas orçamentais do ano anterior nem todas foram executadas a 100%. Aliás, isso é manifesto com o grau de execução orçamental. O que é que acontece? Sobretudo as rúbricas de natureza corrente, elas, como têm uma previsão muito concreta da despesa que nesse ano vai existir em cada uma delas, o que acontece é que, se por algum motivo não foi possível fazer os pagamentos até 31 de dezembro, relativamente a consumos da despesa corrente de consumo de energia, de consumo de água e saneamento, etc., o que significa é que, como há transição de algumas faturas para o ano seguinte, nós temos que carregar em idêntica proporção para que o orçamento não comece descapitalizado em rúbricas de natureza de despesa corrente, sobretudo. E, portanto, basicamente é essa o espírito que preside aqui esta primeira alteração, no fundo, é para acomodar essas situações. Não estamos aqui a falar significativamente de despesa de investimento, estamos a falar, no fundo, de acomodar despesa corrente em função do grau de execução das rúbricas no ano anterior, com efeitos reportados a 31 de dezembro de 2020, no caso concreto. Obrigado. Muito bem, não sei se há mais alguma questão sobre este ponto. Não havendo, podemos colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado então por unanimidade o ponto 2 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte tem que ver com a aprovação do mapa dos fundos de caixa. No fundo, está relacionado também com as pessoas que lidam com o dinheiro e recebimentos do público, portanto, está aqui previsto para os diversos serviços esses fundos fixos de caixa que anualmente se têm que considerar e aprovar, e, portanto, basicamente é equivalente àquilo que tem sido a proposta em anos anteriores também. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não havendo, podemos então colocar este ponto terceiro à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado então por unanimidade este ponto 3 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, o ponto 4 da ordem de trabalhos, tem que ver com uma alteração, que neste caso é a segunda orçamento e a ASGOP, e aqui tem que ver com uma despesa de investimento concreta que representa mais aqui no contexto desta alteração. Nós tínhamos previsto lançar 3 leasings para a aquisição de viaturas. Uma delas era um trator corta-mato, porque é um serviço muito necessário e que há um dos tratores que nós temos que neste momento até já tem um problema no sistema de travagem que já coloca em causa a própria segurança do operador. E nós tínhamos iniciado um procedimento de leasing, mas esse procedimento de leasing está a ter um atraso porque houve aqui uma fusão também na Caixa Geral de Depósitos, na Caixa Leasing e Factoring, que alterou a sua estrutura e, portanto, como temos urgência em avançar com esta aquisição deste trator, pela razão que já invoquei, nós o que propusemos foi a extinção deste procedimento de leasing para a aquisição do trator, mantendo-se os outros 2 veículos em processo de leasing e que depois terão a sua tramitação para o Tribunal de Contas e para a celebração do contrato, etc. E vamos expurgar, portanto, o trator, e o trator vai ser adquirido por fundos próprios e, para tal, será necessário fazer esta alteração orçamental, ou seja, vamos, no fundo, deixar de ter tanta despesa com leasing e com juros e passamos a ter uma despesa de investimento com a aquisição, no fundo, por administração direta, digamos assim, deste tal trator que falei, e estamos a falar de uma verba de cerca de 70 e qualquer coisa mil euros que vem aí descrito. Portanto, basicamente, enfim, grosso modo, diria que é esta a justificação mais concreta e expressiva aqui neste ponto 4º, que é a segunda alteração à ASGOP e ao orçamento para 2021. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores.
Eu, relativamente ao trator, está explicado, portanto, já vi, vamos... Mas quando se fala aqui em 166 mil euros, o Sr. Presidente deu uma explicação para 70 mil, digamos, que é a aquisição do dito trator. Mais IVA. Diga? Mais o IVA. Sim, tudo bem. Mas e o remanescente? Bem, não é de perto nem de longe, estamos a falar em metade da verba dos 166. A outra verba é para a outra, digamos, os outros 80 mil euros. Há uma outra verba significativa que tem a ver com os inertes de pedreira. No fundo, nós temos um contrato, uma espécie de conta corrente, que tem sido com a Calbrita, não sei se este ano ganhará o concurso ou não, em que nós vamos, no fundo, fazer o levantamento das necessidades em termos de inertes de pedreira, nomeadamente Macadam, Tuvenã, à Calbrita, mas temos também uma conta corrente com as juntas de freguesia, através dos protocolos, como sabem, da delegação de competências, nós cedemos X toneladas por cada junta de freguesia de Tuvenã e é necessário, no fundo, fazer um novo contrato para prever esta despesa ao longo do ano com os inertes de pedreira, no fundo, para servir também para apoiar a atividade das juntas de freguesia e a do município, mas também, eu diria mais, das juntas de freguesia, neste caso, da manutenção dos caminhos rurais. E, em parte, também se explica esta alteração orçamental com esse reforço para se iniciar este novo contrato que vai ter que ser lançado, este novo procedimento para os inertes de pedreira. Basicamente, são estas as duas alterações fundamentais. Então, só este esclarecimento. Digamos que o que sobra aqui dos 70 mais IVA, vamos imaginar que estávamos a meia, mas é 80 ou 90 mil euros. Há um reforço nas verbas que estavam previstas para estes inertes de pedreira em cerca de 80 a 90 mil euros, é isso? Se bem percebi ou não? Não é tanto, mas anda lá perto, anda 50 e qualquer coisa mil. Eu agora queria ver se encontrava aqui a rúbrica em concreto. Beneficiação e conservação de vias, aquisição de bens, modificação, são 65 mil até. Pronto. Mas, ó, Sr. Presidente, isto está além daquilo que estava previsto adquirir. O problema foi esse, foi quando nós estivemos a fazer o orçamento para 2021, no fundo o contrato, nós tínhamos a convicção que o contrato ia até o meio do ano, mas não vai, portanto é preciso reforçar já para poder iniciar um novo procedimento, sob pena de ficarmos sem fornecimento contínuo dos inertes, e isso tem um acrescento de custo de que não estava a ser previsto quando inicialmente em novembro aprovámos o orçamento. Portanto, custa mais do que aquilo que estava previsto, efetivamente. Muito bem. Bom, não sei se há mais alguma questão neste ponto 4º da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos colocar então à votação este ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu abstenho nesta matéria. Ok, a abstenção do vereador Luís, aprovado com a maioria. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 5 da ordem de trabalhos, diz respeito a mais um apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ruda dos Vinhos, por causa da Covid. Eu, se calhar, iria apresentar os pontos 5, 6 e 7 da ordem de trabalhos, porque eles, no fundo, dizem respeito à mesma matéria. No fundo, estamos a falar de propostas para apoio regular à atividade, quer da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, com uma proposta de 1.500 euros, quer com uma proposta de 500 euros para o Centro Social da Freguesia da Ranhó e 2.500 euros para a Santa Casa da Misericórdia da Ruda. Aqui dá nota também que este apoio adicional de 2.500 euros, que é superior àquilo que vamos fazer para os bombeiros, ou propor para os bombeiros, tem que ver também com esta questão do surto que atualmente existe nos lares da Santa Casa e que fazem com que os custos com a aquisição de EPIs também sejam superiores àquilo que é a norma de atuação sem surto. E, portanto, basicamente são estas as propostas que temos aqui nos pontos 5 a 7 da ordem de trabalhos. Eu creio que os seus vereadores
tiveram acesso a elas e poderíamos votá-las se não houver nenhum pedido de esclarecimentos de algum dos colegas em relação a algum destes 3 pontos. Não havendo nenhum pedido de esclarecimentos, íamos então votar separadamente. Votamos o ponto 5 da ordem de trabalhos, o apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ruda, agora já sem constrangimentos, creio, de nenhum dos colegas para poder exercer o seu direito de voto nesta reunião. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. O ponto 6 da ordem de trabalhos é o apoio então ao Centro Social da Freguesia de Ranhó. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade também o ponto número 6. Colocar então à votação o ponto seguinte, o ponto número 7, apoio financeiro à Santa Casa da Misericórdia da Ruda dos Vinhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade também. Passamos então à discussão do ponto seguinte, o ponto 8º da ordem de trabalhos. No fundo, diz respeito ao momento que vivemos de confinamento geral e, portanto, temos aqui algumas medidas que serão naturais e necessárias aplicar. Nos termos do regulamento do serviço da tua casa, carece de deliberação da Câmara a sua suspensão e, portanto, todas as recomendações e também do Gabinete de Crise da Proteção Civil recomendam que nós suspendamos este serviço provisoriamente até o confinamento ser levantado. No fundo, propõe-se aqui também a prorrogação automática dos prazos até ao final do mês de fevereiro em processos administrativos, junto da Câmara Municipal, quer seja processos relacionados com os serviços municipais, incluindo águas, saneamento e suspensão de eventuais juros indemnizatórios, e prazos também de apresentação de defesa, pagamento de coimas ou execuções fiscais, assim como prazos processuais ordinários no serviço de obras particulares e outros. Depois, o ponto 3 desta proposta diz respeito também a isentar o pagamento da renda referente naturalmente aqui a este mês de fevereiro, e depois logo se verá se teremos que compensar também parte do mês de janeiro para os serviços que, por força das regras do confinamento do estado de emergência atualmente em vigor, se viram na necessidade de ter que encerrar, nomeadamente o Coreto Bar no Jardim Municipal, a Mercearia do Prato no Centro Cultural do Morgado, o Café Comanci no Parque das Rotas e também o Ginásio da Piscina Municipal, assim como a incubadora de empresas Investa Ruda e as próprias hortas comunitárias. Achamos que devíamos incluir aqui porque efetivamente a regra é ficar em casa e portanto não é suposto as pessoas estarem nas hortas comunitárias, ou pelo menos que não seja pela Câmara que tenha um incentivo a circular. Portanto, basicamente são estas as questões que estão aqui em proposta neste ponto número 8 da ordem de trabalhos. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores sobre esta proposta que consta aqui no ponto 8º. Sr. Vereador Luís, faz favor. É muito simples, eu concordo com todas, tenho dúvidas relativamente a uma, que é, embora a regra seja ficarmos em casa, tudo bem, mas há sempre necessidades básicas que têm que ser feitas. E o facto da suspensão do serviço da tua casa, que muitas vezes pode ser essencial ou fundamental para alguns munícipes, tenho algumas dúvidas o porquê desta suspensão. Porque, digamos, se calhar alguns dos nossos munícipes das freguesias utilizam este serviço, a não ser que o serviço não tenha justificação, porque não há adesão suficiente. Se justificamos que o serviço é necessário e útil, esta suspensão pode, de alguma forma, criar constrangimentos a quem está habituado a utilizá-lo. E daí ter aqui as minhas dúvidas relativamente a essa matéria. Muito obrigado, Sr. Vereador. A questão é pertinente, mas eu ia responder-lhe de outra forma, que é, nós temos que verificar esta proposta de suspensão articuladamente com uma outra situação, que é a seguinte. Nos termos do comunicado da Proteção Civil que saiu, nós reativamos a linha Vamos Lá Nós, o que significa que, para as situações das pessoas que vivem em isolamento e pessoas que tenham dificuldades de se movimentar, etc.,
e que geralmente as pessoas que têm vindo na tua casa são pessoas que estão perfeitamente enquadradas e que podem beneficiar desse serviço, nós, ativando esta linha do Vamos Lá, nós o que fazemos é, nós próprios, quer dizer, o Serviço de Ação Social do município vai levar à casa das pessoas que necessitem e que requeiram as próprias compras, etc. Portanto, eu diria que, e portanto, uma das pessoas que neste momento está a reforçar esse serviço de ação social, destas entregas ao domicílio, não só das refeições escolares, mas das entregas ao domicílio de outro tipo de bens e serviços, é precisamente um dos motoristas que está a fazer esse serviço do Tua Casa, portanto, que assim reforça esta linha de ativação do Vamos Lá Nós, que reativámos por força da questão da pandemia e do confinamento geral decretado pelo estado de emergência. E, portanto, esta suspensão do Tua Casa tem que ver também com esse fator de reativarmos a linha Vamos Lá Nós, precisamente essas pessoas que requeiram, através dessa linha, compras e bens de necessidade na farmácia, etc., vão recorrer à linha Vamos Lá Nós e somos nós que vamos levar à casa das pessoas esse tipo de bens para que as pessoas precisamente fiquem retidas em casa, pensando no seu bem-estar e na sua saúde. Portanto, basicamente, nós temos que integrar a suspensão da Tua Casa com essa reativação dessa linha Vamos Lá Nós, está bem? Pronto, eu vou votar favoravelmente, digamos assim, mas com esta reserva de que efetivamente a suspensão, mesmo em articulação com a explicação que o Sr. Presidente deu, acho que ajuda ou minimiza, mas não substitui. Digamos assim, acho que o ideal seria conseguirmos manter, por um lado, o Tua Casa e, por outro lado, a linha Vamos Lá Nós, porque, no fundo, havia aqui uma conjugação. Mas, enfim, não há soluções perfeitas. E a regra é mesmo ficar em casa. É essa a chave de todas estas medidas, é ficar em casa. Muito bem. Ok. Não havendo mais questões, iria colocar então a votação, esta proposta que consta aqui no ponto 8º. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade este ponto número 8º da ordem de trabalhos. O ponto seguinte tem que ver, o ponto 9, tem que ver com um pedido de um arrendatário, subarrendatário neste caso, de um espaço que existia na loja do cidadão, que estava, como sabem, através de um procedimento de asta pública, entregue a uma empresa do Conselho que é a RJS Seguros. Eles fizeram o pedido para se desvincular do contrato, pelas razões que foram aduzidas e que eu creio que constam, digamos assim, da informação que foi disponibilizada aos seus vereadores, penso eu. Não foi? Pronto, de todo modo, se calhar depois tem que se enviar por mail também. Enviar isso por e-mail. Foi pedida a revogação do contrato. O Gabinete Jurídico entende, e nós também entendemos, que nada obsta que isso possa operar-se e, portanto, está aqui a proposta para aceitar este pedido de revogação do contrato de subarrendamento de espaço disponível na loja do cidadão pela empresa RJS Seguros. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores sobre esta matéria. Vamos lá ver, eu, quanto às razões, respeito, embora não tenha sido anexado, pelo menos eu não recebi, a carta em que se pede ou que se invoca as razões para a revogação. A pergunta que eu faço, eu acho que já fiz isto uma vez e deve ter-me escapado. Nós somos aqui, digamos, há aqui um subarrendamento, porque o espaço Loja do Cidadão não é um espaço municipal, mas sim um espaço da administração central. É isto. Portanto, nós arrendamos o município. Não. É verdade o seguinte, está certa a primeira parte da sua introdução, ou seja, nós somos arrendatários do espaço, o proprietário é o BPI. Pronto. Okay? E por isso é que fazemos os subarrendamentos aos outros espaços, digamos assim. Muito bem. Mas esses subarrendamentos estão autorizados nos termos do contrato de arrendamento que nós subscrevemos com o BPI, enquanto senhoria. Muito bem. É isso. Pronto, não havendo mais nenhuma questão, colocava então este ponto 9 à votação. Quem vota contra? Quem se abstém?
é aprovado por unanimidade. Só acrescento que já pedi aqui aos serviços para enviarem, eu pensava que tinha seguido, eu confesso que não reparei, que não tinha seguido e reparei agora. Mas vai seguir a carta da RJS para os vereadores tomarem contacto também com as razões invocadas para esse efeito, mas no fundo conseguem antever, dada a conjuntura, as razões que foram invocadas, obviamente. Muito bem. Podemos passar então para o próximo ponto da ordem de trabalhos, é o 10º. Diz respeito ao Fundo de Emergência Social Covid-19, que não vou identificar naturalmente a pessoa requerente. Estão reunidas condições, segundo a informação técnica que está aí, no fundo, anexa à proposta, reúne condições para poder ser aprovada aqui em reunião de Câmara, e é isso que se propõe. Não sei se há alguma questão dos colegas sobre este ponto 10º. Não havendo, podemos colocar então à votação este ponto 10º. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade este ponto 10º da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é mais um pedido no âmbito da ação social escolar. Não vou identificar aqui os alunos beneficiários deste pedido e desta proposta. Dizer apenas que se cifra que o encargo com a autarquia com esta proposta é de 238,71 € e estamos a falar numa comparticipação de 50% no valor da refeição num dos casos e 100% do valor da refeição no outro caso. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores sobre esta matéria. Não havendo, podemos estar então em condições de poder votar. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 11 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte da ordem de trabalhos é um pedido para mais um estágio curricular, desta feita pela COFAC, a Cooperativa de Formação e Animação Cultural, entidade titular da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Há aqui um pedido, mais um que não tem, naturalmente, encargos para o município e que é importante para esta pessoa, neste caso, este aluno, poder beneficiar de um estágio em contexto de trabalho e de formação em contexto de trabalho. Neste caso, estamos a falar de um licenciado em fotografia que poderá aqui também ter uma experiência importante no desenvolvimento da sua formação académica. O estágio é de 300 horas, como consta aqui da cláusula terceira da própria proposta do protocolo. Não sei se há alguma questão dos colegas sobre este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos colocar então o ponto 12. A votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado então por unanimidade este ponto número 12 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 13. No fundo, este ponto 13 diz respeito ao crowdfunding. Esta é uma medida que nós já tínhamos ensaiado e implementado durante o ano anterior, se bem se recordarão. Trata-se de um apoio que estamos a fazer em articulação com a Assis e com o Vale Encantado Market aos comerciantes locais. No fundo, o que está aqui em causa é, para já, numa primeira fase, a atribuição de um apoio de 15.000 € a fundo perdido para que, no fundo, os comerciantes possam beneficiar de um apoio em função da atividade que desenvolvem, obviamente, e para fazer face a alguns constrangimentos que, neste momento, vão ser novamente sentidos com o confinamento geral das atividades que foi decretado pelo estado de emergência em Portugal. Dizer também que o que está previsto nesta primeira fase deste ano, de 2021, e que consta aí dessa proposta, é efetivamente, consta da proposta, no fundo vamos propor e depois o regulamento será partilhado com os colegas. É que efetivamente nesta primeira fase o que estamos a prever é que estes 15.000 € sejam atribuídos através de apoios, mas que nesta fase sejam excluídos para já as entidades que foram beneficiadas ao longo do ano 2020. Isto para quê? Para nós podermos conseguir apoiar mais gente do que aquela que já foi apoiada em 2020. Não significa isto, porém, que numa segunda fase de lançamento deste programa, do crowdfunding, lá para abril, por aí, março, abril, eventualmente, não possamos novamente abrir genericamente a todas as entidades, inclusive as que já obtiveram
financiamentos. Obviamente que estes financiamentos têm que ser vistos e analisados também, isto é um financiamento municipal, mas o nosso Gabinete de Apoio às Empresas tem feito um conjunto de trabalho importante junto dos empresários locais, no sentido de divulgar e apoiar também no esclarecimento de dúvidas dos empresários nos diversos ramos de atividade, no que diz respeito a algumas linhas e apoios que estão abertas a nível nacional pelo Governo da República nesta matéria e, portanto, naturalmente que não se esgota aqui a capacidade dos empresários locais em procurar apoio junto do município, pelo menos enquanto interlocutor privilegiado e enquanto também parceiro. Obviamente também aqui dar nota que a linha de apoio que surgiu no âmbito da Cima Oeste e que foi uma das medidas decretadas pela Cima Oeste de apoio às famílias e às empresas continua a trabalhar e continua a receber os contactos dos nossos empresários e das famílias que tiverem interesse nisso e, portanto, há toda a estrutura de apoio que voltou a ser reativada por força deste confinamento geral, que é o que se propõe com esta proposta que consta aqui também como ponto número 13 da Ordem de Trabalhos. Não sei se há alguma questão dos colegas sobre esta matéria. Vou ser muito rápido. Primeiro, louvar a medida. Acho que é uma boa medida. Aliás, já tinha sido referida em 2020. Na minha modesta opinião, acho que fazia mais sentido, em vez de estarmos, ou por ver se reforçar em abril, haver agora um leque mais abrangente e, em vez de, por exemplo, estar 15 mil euros, reforçar-se a verba 20 ou 25 ou 30, o que fosse possível em termos de gestão pública, porque este é o momento que me parece crucial. Isto é, como o Sr. Presidente costuma dizer, nenhum pode ficar para trás, e este é o momento em que nenhum deve ficar para trás. E para não ficar para trás, era, digamos, reforçar esta verba nesta fase crítica, porque aquilo que todos nós esperamos e desejamos é que em abril já possa haver sinais positivos de que efetivamente esta pandemia está mais ou menos controlada e estão disponíveis outros meios e outras facilidades que neste momento não temos e que eu prevejo que são críticos, quer o mês de fevereiro, quer o mês de março. Mas se a posição digamos, do Executivo é de tentar reforçar mais à frente, eu sinceramente, é a minha opinião, acho que devia ser já injetada na economia local neste momento crítico e não reforçar em abril. Mas deixar a consideração. A minha questão é, nós temos que, no fundo, linkar esta proposta com aquilo que eu acabei por referir na minha intervenção inicial, ou seja, esta primeira fase, nós vamos abrir estes 15 mil euros precisamente para contemplar as entidades que nunca foram beneficiárias do crowdfunding. Isto porque me parece também, e sem desprimor, as dificuldades são transversais a todos, mas parece-me que nós nesta fase devemos privilegiar neste segundo confinamento aqueles que nunca tiveram, durante o primeiro confinamento, qualquer tipo de apoio, ou porque não concorreram, ou porque não conheciam a linha, ou porque diversas vicissitudes, ou se aguentaram melhor, não sei. Podem ser N as explicações que, no fundo, possam ser avançadas para justificar essa situação. E o que me parece é que as entidades que, inclusivamente, em outubro, parece-me que foi em outubro, que acabaram, outubro, novembro, que receberam na segunda leva de apoios, terão que ter necessariamente mais condições para aguentar esta primeira fase, de janeiro, fevereiro, do que aqueles que nunca receberam durante o ano 2020 deste crowdfunding. Enfim, se nós, e este período de candidaturas, nós vamos abri-lo também genericamente, embora vamos receber, e em alguns casos vão ser repetidos os pedidos, e portanto também vai servir para nós fazermos aqui uma filtragem de o que é que está a passar em termos de dificuldades, se mantêm nos mesmos setores de atividades, se aquele setor se aguentou com o Natal e com alguma abertura que houve ali naquela fase ou não, etc. Vamos verificar. Agora, o nosso compromisso é, nós vamos continuar a ser muito céleres no andamento destes programas, é esse o nosso objetivo, o nosso Gabinete de Apoio às Empresas está mobilizado para isso também, e vamos utilizar esta primeira fase também para poder fazer uma radiografia mais completa dos pedidos que estão a surgir.
E, portanto, a segunda fase, se tivermos que adiantar, em vez de ser em abril, ser em março ou ser em final de fevereiro, vamos fazer essa análise seguramente, precisamente para ir ao encontro das pessoas e tentar não deixar ninguém para trás. Mas o objetivo de abrir esta primeira fase mais cedo é precisamente para que aqueles que nunca foram beneficiados não sejam prejudicados por outros que venham entrar e que venham comer deste bolo. Isso é que eu não desejava, porque efetivamente nós queremos aqui alargar o leque de apoios a todos aqueles que necessitarem e não os prejudicar por outros que já beneficiaram. Não quer dizer que não passem por dificuldades atualmente, mas que já tiveram um benefício que estes não tiveram ainda. E, portanto, nessa perspectiva, para nós esta primeira fase é muito importante que seja só para aqueles que nunca tiveram nenhum benefício ao longo do ano 2020 através deste programa do crowdfunding. Mas, só para terminar, Sr. Presidente, na eventualidade, é essa a minha questão só final, de haver alguma entidade que até já beneficiou, não sei se muito, se pouco, não importa, mas que apresenta que está numa situação, digamos, à tona d'água, entre a vida e a morte, como se costuma dizer, nesses casos estão automaticamente excluídos ou o município prevê a possibilidade para essas situações excepcionais continuarem a ser contempladas? Nós aí temos dois caminhos no imediato, que é encaminhar quer para o gabinete da CIM, que trata também de alguns assuntos relacionados com essa matéria e que depois faz o link também com os IAPMEs e com os AICEPs e com toda a estrutura institucional de apoio. E aquilo que posso dizer também é que, naturalmente, não será por 2, 3 semanas que nos leva a fazer uma deliberação da Câmara e uma reunião com a Assis e com o Vale Encantado Market que as situações de maior perigo ficarão para trás. Agora, o que eu queria, ao fazer esta proposta, é evitar que haja logo uma avalanche daquelas empresas que já estão rotinadas a fazer esta candidatura ao crowdfunding e que isso inviabilize que aquelas que nunca beneficiaram tenham capacidade de beneficiar, porque se os bolos esgotar, essas vão receber menos do que aquilo que podiam eventualmente receber caso não houvesse aqui um travão àquelas empresas que já se candidataram. E eu sou sincero, há já empresas que se candidataram 2 vezes e que receberam 2 vezes. E, portanto, nessa medida, parece-me que devemos ter aqui algum critério para impedir que sejam sempre os mesmos a serem beneficiados. Não quer dizer que seja o caso, mas, pelo menos nesta primeira fase, eu acho que temos que evitar que entremos nessa lógica de estar sempre a apoiar os mesmos. Portanto, eu assumo aqui essa responsabilidade de tomar a iniciativa de propor isso com esta reserva e este receio que partilhei convosco de evitar que aconteça aqui um ciclo vicioso no âmbito dos apoios neste projeto do crowdfunding. Muito bem. Esclarecido. Muito bem. Nesse caso, então, não tenho nota de mais nenhum pedido de esclarecimentos. Podemos passar à votação do ponto 13 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade este ponto 13 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é uma proposta de protocolo com a ACP, que é o Automóvel Clube de Portugal. No fundo, verificarão que este protocolo, no fundo é mais um protocolo que visa, através deste parceiro institucional, nomeadamente o Automóvel Clube Português, desculpem, de poder divulgar o concelho, as paisagens e tudo isso, e no fundo ter aqui também um interlocutor que possa apoiar-nos naquilo que é também a difusão e a divulgação do património natural no concelho e poder também dar aqui mais um passo para fomentar também a atratividade turística do mesmo. Portanto, basicamente, não há propriamente encargos para o município com esta parceria. O que há é aqui, naturalmente, uma colaboração institucional e através de informação e tudo isso com o Automóvel Clube de Portugal e, portanto, parece-nos que poderá ser um protocolo vantajoso para permitir que esta componente do turismo de natureza possa também aqui ter mais um importante contributo. Não sei se há alguma questão sobre essa matéria. Sei que o Sr. Vereador Luís Rodrigues vai apoiar entusiasticamente este protocolo. E, portanto... Sim, não, quero louvar a iniciativa, mas quero chamar a atenção para um aspecto.
daquilo que eu li e percebi do protocolo, nós não temos grande parte, para não dizer nenhuma, das infraestruturas para acolhimento de autocaravanismo. Não temos parques de campismo, não temos espaços específicos para isso. E, portanto, a pergunta, além de apoiar entusiasticamente tudo o que tem a ver com o tal turismo da natureza, porque fazendo menção àquela frase conhecida de todos, mente sã, corpo são, efetivamente, a pergunta que se impõe fazer é se o município tenciona construir alguma destas infraestruturas, nomeadamente zonas ajardinadas e espaços para estacionamento e pernoita das autocaravanas, algum parque de campismo ou áreas de serviço para autocaravanas. Se for isso que vai fazer, não tem só um apoio, é um apoio redobrado no expoente máximo. Muito bem. Enfim, como qualquer protocolo, este é um projeto em construção, embora eu também diga que nós, em termos de estação de serviço para este tipo de autocaravanas, nós tínhamos e temos ainda a funcionar no Intermarché, uma estação de serviço. Eu creio que a determinada altura chegou a ter alguns problemas, mas eu creio que já foram ultrapassados, pelo menos é a informação que eu tenho, e esse serviço estará ainda a funcionar no Intermarché. Naturalmente que nós hoje temos no pavilhão multiusos também um conjunto de respostas, quer no fornecimento de energia, quer também naquilo que seja a possibilidade de podermos encaminhar alguns pontos de descarga, etc., que permitem que programadamente nós consigamos fazer aqui com a ACP uma interação que assegure, no fundo, essa situação. Em termos de parque de campismo, não está previsto no curto prazo nenhum parque de campismo, mas haverá eleições autárquicas, já que tudo indica, este ano em Arruda também, e, portanto, nessa altura, as forças político-partidárias poderão fazer essa proposta. Eu reconheço que, e que eu tenho o dever de fazer cumprir, não consta a construção de um parque de campismo. Mas pode ser que este protocolo seja um incentivo para que isso possa constar no futuro, nunca se sabe. Acho que sim, acho que se for aprovado, terá uma força de vinculativa que permita que as forças políticas se possam posicionar para propor e fazer cumprir no futuro esse desígnio. Muito bem, Sr. Presidente. Vamos em frente. Isso mesmo. Então, esclarecimentos feitos e prestados, vamos votar a proposta que está aqui como ponto número 14 na ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o ponto 14 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 15, que diz respeito ao projeto de execução. Eu agora vou ter que dizer variante rodoviária externa à Vila da Ruda, porque variante agora pode ser confundido com outras coisas, eu chamo-lhe estirpe e não variante. Variante rodoviária externa à Vila da Ruda. O que é que isto tem de significativo em relação aos pontos anteriores? Recordam-se que nós deliberámos já várias vezes, quer em Câmara, quer em Assembleia Municipal, o andamento deste projeto, quer com a suspensão do PDM, do espaço canal do PDM, para poder executar o projeto e depois a obra, se tudo correr bem. E neste momento o que temos que deliberar, até porque a Câmara Municipal terá aqui um custo significativo com o evoluir desta obra, e oxalá que venha a ocorrer essa despesa, é bom sinal, que se assim fosse. E estamos convencidos que será, nós temos que aprovar o projeto de execução, ou seja, já aquilo que foi o esforço e o trabalho da empresa que, através de concurso público, que foi a FW, se contratou para fazer este projeto de execução. Ele segue na íntegra, diria eu, aquilo que temos falado em reuniões de Câmara, dá muito tempo a esta parte, sobre o objetivo, o projeto e as ligações que estão aqui em cima da mesa. O projeto de execução já teve o parecer favorável da Infraestruturas de Portugal, nos termos do acordo de gestão que temos em vigor, se bem se recordam, a Infraestruturas de Portugal necessitava, e era um requisito, de aprovar ou de emitir parecer favorável ao projeto de execução. Esse parecer já chegou,
Chegou também o parecer das entidades que se têm que pronunciar sobre essa matéria, quer a APA, quer a própria CCDR e a DRAP, a Direção Regional de Agricultura e Pescas, que está também junto ao projeto de execução, e, portanto, falta, naturalmente, aprovar aqui em reunião de Câmara, apesar da Câmara não ser o dono da obra, a Câmara foi o promotor do projeto, foi a Câmara que propôs, no fundo, a suspensão do Plano Diretor Municipal, e é a Câmara que suportará também uma parte dos custos para que esta obra possa avançar e, portanto, é mais do que justo, necessário, a meu ver, que a Câmara Municipal, em última instância, também tenha que aprovar o dito projeto de execução da variante rodoviária externa à Vila da Ruda. E, portanto, é isso que se propõe, que esta Câmara possa aprovar este projeto de execução da variante rodoviária externa à Vila da Ruda. O processo está a seguir os seus termos. Neste momento, a DEGAL está prestes a emitir a declaração de utilidade pública. Recordam-se que veio aqui na reunião de Câmara passada, ou na outra, já não me recordo exatamente, uma retificação à deliberação para que depois fossem notificados novamente os proprietários para evitar problemas com os processos de expropriação. Os proprietários estão neste momento em processo de notificação, já foram enviadas as cartas e tudo isso. Depois de concluída essa fase, a DUP, Declaração de Utilidade Pública, será emitida em breve, assim espero, e com essa declaração de utilidade pública o município terá também a capacidade de poder intentar as ações judiciais respectivas, onde não for possível alcançar um acordo amigável, tendo em vista a aquisição dos terrenos, para que depois o projeto possa seguir com o lançamento do concurso público. E aqui também dizer que já foi elaborada uma portaria conjunta entre o Secretário de Estado das Infraestruturas, o Jorge Delgado, e a Secretária de Estado do Orçamento, a doutora Cláudia Joaquim, que neste momento está em apreciação no Ministério das Finanças para autorizar os compromissos plurianuais para que o lançamento do concurso possa decorrer. Tínhamos a garantia da IP que esse concurso seria lançado durante o primeiro trimestre, ainda estamos em tempo. Vamos ver se este período de confinamento não traz atrasos no processo de aprovação no Governo dos compromissos plurianuais. E o ponto seguinte também vem dar resposta a isso, que é uma adenda ao protocolo, neste caso ao acordo de gestão com a IP, e obviamente que temos essa expectativa então que depois desta aprovação do projeto de execução, depois da conclusão do processo de DUP e da entrada do processo, que estejam reunidas condições após a aprovação, como disse, dos plurianuais da portaria pelo Ministério das Finanças, que esteja tudo em condições para que o lançamento do concurso possa decorrer, uma vez que o projeto de execução está aprovado e em condições de poder ser lançado o concurso público internacional para a respectiva empreitada. Basicamente, é este o ponto de situação à data de hoje e, naturalmente, ficarei ao dispor dos colegas para algum esclarecimento que entendam conveniente. O Luís tem que ligar isso. Sim. Só quero deixar aqui uma nota relativamente a esta matéria, que é do ponto 15, que é do ponto 16º, que no fundo tem aqui uma certa conexão. É que, efetivamente, que o concurso público para a empreitada avance o mais rapidamente possível, que se avancem sobre, digamos, estas questões burocráticas que nós sabemos que por vezes não andam ao ritmo que nós queremos que elas avancem, e naturalmente que em nome do PSD só podemos louvar que a obra ponha-se em marcha e se execute, porque o que ela visa é aquilo que todos nós desejamos. Isto aqui não é acordo partidário a falar, é o que os arrudenses sejam beneficiados com uma infraestrutura que efetivamente é de grande importância e que, portanto, já foi debatido por todos nós e temos aqui plena unanimidade. Acho que não há ninguém em Arruda, seja da direita à esquerda ou ao centro, que seja contra a realização desta infraestrutura. Portanto, isso quer deixar esta nota bem clara, que se avance e que se alcance aquilo que todos nós desejamos. Ok, muito obrigado, Sr. Vereador. Não sei se há mais alguma questão sobre este ponto. Não havendo, podemos
colocar à votação o ponto 15 da ordem de trabalhos, que é o projeto de execução da variante rodoviária externa nascente à Vila da Ruda dos Vinhos. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. O ponto 16, carece aqui de alguma contextualização prévia, está também relacionado, como se disse, com este ponto antecedente, portanto, este projeto de execução da variante rodoviária externa à Vila da Ruda. Trata-se de um aditamento, é o segundo aditamento ao acordo de gestão com as infraestruturas de Portugal, portanto, o projeto de execução fechado e aprovado pela IP fez aumentar o custo em 1 milhão de euros em relação àquilo que estava previsto anteriormente. Vamos ver também o que é que diz o concurso público. Eu também tenho a expectativa que o concurso público, sendo ainda por cima internacional e tendo em conta a atual conjuntura, enfim, até me arrisco a dizer que pode ficar abaixo desse valor, pelo menos, mas vamos dar tempo ao tempo e não nos precipitar com esta afirmação. E, portanto, isto significa o quê? Que o acordo anterior, que estava em vigor antes desta proposta que está em cima da mesa para podermos deliberar hoje, o que dizia era que a IP se comprometia a fazer o pagamento do custo total da obra até ao montante de 5 milhões de euros, que era o que estava previsto à altura. Ora, como o valor base para o lançamento do concurso por força desta atualização do projeto e do fecho do projeto aponta agora para uma construção que custará cerca de 6 milhões de euros, o que se vai prever é que a IP assuma-se como dona da obra e que pague esses 6 milhões de euros. O que é que acontece? A negociação que fizemos, e tendo em conta respeitar a taxa de esforço que já existia no acordo anterior, foi, nesse caso, a Câmara o que vai fazer é manter-se aquilo que já tinha assumido, que era pagar as expropriações e, no fundo, voltar a assumir o custo do projeto de execução que anda na casa dos 120 mil euros mais IVA. Ou seja, houve aqui um aumento estimado do custo para a IP de 1 milhão de euros em relação ao acordo anterior e há aqui um custo estimado para o município adicional àquilo que estava previsto na versão anterior do acordo que estava em vigor, antes da reunião de hoje e antes da aprovação deste aditamento, de cerca de 120 mil euros mais IVA, que é o custo do projeto de execução. Portanto, basicamente é isto que está aqui em cima da mesa e a taxa de esforço, como veem, ficou proporcional àquilo que já existia no acordo anterior, que era essa também uma das preocupações que nós tínhamos e, felizmente, conseguimos fazer vingar esta tese. Algum esclarecimento dos seus vereadores sobre este ponto? Quero deixar aqui. Tenho duas questões para colocar e quero deixar aqui uma nota que, na sequência da anterior intervenção, isto é, aquilo que os arrudenses esperam, em primeiro lugar, é que a obra seja executada. Em segundo lugar, o que nós todos esperamos é que o dinheiro público seja bem utilizado. E, portanto, não é mais 120 mil euros ou menos 120 mil euros que, desde que seja necessário gastar, é uma boa utilização, porque o fim a que se destina é essencial. Mas eu queria colocar aqui duas questões, porque, além da explicação que o Sr. Presidente deu, quer dizer, o custo também, sejamos claros, não aumenta só mais 120 mil euros, aumenta estes 120 mil euros do projeto e vai aumentar aquilo que será o custo, que ainda não sabemos, de todas as indemnizações, quer do direito público, quer do direito, digamos, privado, ou seja, para a expropriação das parcelas. E depois ainda há aqui uma outra questão, que eu penso que é um custo que também compete à Câmara, e que já agora gostava que o Sr. Presidente me esclarecesse, que é, eu li algures neste contrato que os custos da eletrificação, sinalização e dos arranjos exteriores também vão ficar a cargo do município. Se assim é, pergunto se o Sr. Presidente tem alguma estimativa para estes custos. Esta é a questão. A outra questão era, para quando, se é, que já sabemos mais ou menos, qual é uma data no tempo prevista para a libertação das parcelas, isto é, depois da utilidade pública e de modo a que se possa entrar na fase subsequente do concurso público internacional. Respondendo à última questão, o protocolo em vigor, neste caso o acordo de gestão com a IP, o que diz é que a consignação da obra, portanto a adjudicação
da obra, depois do concurso realizado, é nesse momento é que as parcelas devem estar disponibilizadas. Significa isto o quê? Que todo o período que medeia entre o lançamento do concurso e a adjudicação é o tempo suficiente, e entendemos nós que será suficiente, para que os processos que ainda não estejam resolvidos em tribunal sejam resolvidos. Porque nós estamos a falar de um concurso público internacional e eu diria que é muito provável que ele demore entre 9 meses a 1 ano a ter, entre a abertura do concurso e a adjudicação, entre 9 meses e 1 ano a concretizar-se. E, portanto, eu diria que, no fundo, nós estamos perfeitamente alinhados e não será pelo facto de não haver DUP, ou neste caso não haver o processo despachado em tribunal, até porque, de acordo com aquilo que me foi explicado pelo nosso gabinete jurídico e pelos advogados que estão a fazer a assessoria jurídica ao município neste dossiê, nós o que temos que fazer, depois da DUP, e no caso não conseguirmos chegar a acordo ainda nesta fase, o que vamos ter que fazer é dar entrada de uma ação e em que vamos caucionar o valor que a perita avaliadora determinou para determinada parcela de terreno, vamos caucionar à ordem do processo esse valor e a partir daí é automático a posse administrativa pública a favor do município. Ou seja, depois do que vai ser discutido e dirimido em tribunal, excepto se houver uma providência cautelar ou um procedimento cautelar urgente que seja intentado por alguma das partes e que tenha efeito suspensivo, o que vai acontecer é que, após a entrada da ação e do pagamento da caução no processo, a DUP, com esse pagamento e essa caução, é suficiente título para que o município tenha a posse administrativa do imóvel e permita que a obra avance. Há aqui exceções que são, o Sr. Vereador, ainda para mais sendo advogado com muita experiência, saberá, se houver uma providência cautelar com efeito suspensivo, naturalmente isto que eu estou aqui a dizer fica prejudicado. Mas em termos de regra geral, eu diria que, a partir do momento em que nós temos o processo de entrada em tribunal, a caução depositada, temos com a DUP o título suficiente para termos a posse administrativa do imóvel e isso conduzir a que o processo de adjudicação possa avançar. Depois, sobre a questão dos custos futuros, o projeto de eletricidade, aquilo que está em causa é que o empreiteiro que fizer a obra faz também, até porque isso faz parte do projeto de execução, faz a instalação elétrica. A especificidade que há aí é que a IP não ficará com a instalação elétrica, ou seja, a IP vai ficar com a gestão futura da estrada, ou seja, essa estrada, portanto, a variante rodoviária externa à Vila da Ruda será uma estrada nacional, sob tutela e manutenção da IP, e a exceção será precisamente a rede de iluminação pública. A rede de iluminação pública continuará a ser do município o seu pagamento e a manutenção. E, portanto, isso depois o que vai acontecer é que isso naturalmente depois vai entrar no contrato de concessão que nós viemos a fazer, seja com a EDP, seja com outra entidade qualquer. Portanto, naturalmente, à semelhança daquilo que já é a rede pública elétrica que já existe nas estradas nacionais também no concelho, que são geridas pelo município e fazem parte da concessão. Relativamente só a esclarecer o seguinte, eu quando falei em 120 mil euros a mais, falo 120 mil euros a mais em relação ao acordo que está neste momento em vigor antes de aprovarmos este novo aditamento, ou seja, este aditamento que está em vigor à data de hoje, portanto antes desta nova proposta de aditamento, o que diz é que o município assume o pagamento das expropriações. Já estamos a assumir à data de hoje, se tivéssemos que cumprir hoje exatamente o acordo, nós já assumíamos o pagamento das expropriações. Como a IP aumentou a sua taxa de esforço em mais 1 milhão, a negociação que nós fizemos foi, ok, como há esse esforço adicional e como contrapartida, porque foi aquilo que também conseguimos negociar, nós assumimos, voltamos a assumir o projeto de execução que, nos termos do acordo que está em vigor à data de hoje, não tínhamos que o fazer. E, portanto, é um encargo adicional em relação à despesa prevista à data de hoje. Foi essa a questão, ou seja, não estou com isto a dizer que já não estivesse prevista a despesa da expropriação, essa já estava prevista, em vigor. Sr. Presidente, só aqui uma nota que explicou há pouco e a mim passou-me. O Sr. Presidente acho que falou entre 9 a 12 meses o período do concurso internacional, é isto? É a previsão que está. Portanto,
ao fim de 12 meses, ou 9, ou 10, não importa, se essa posição se concretizar, temos, digamos, o começo da obra, a adjudicação e o começo da obra, é isto? Eu espero que sim. Pronto, mas eu não tenho nenhuma experiência nesta área e a pergunta era para se o concurso internacional é previsível esses detalhes. O que dizem da IP é que geralmente, para já, sendo um concurso público internacional, logo a partir dos prazos são mais dilatados, ou seja, não são aqueles prazos do CCP, portanto 30 dias, podem ser 30 dias, etc. Portanto, todos os prazos duplicam logo. Depois também temos questões relacionadas com a tradução de documentos e tudo isso. Ou seja, todo o processo, por ser um concurso público internacional atento ao montante, é por si só mais moroso, não só nos prazos, mas na própria tramitação processual. E, portanto, quando falamos em 9 a 12 meses, é um pouco imprevisível, a média é durar esse prazo. Agora, tudo também está em saber se, em sede de consulta pública, há muitos pedidos de informação, há muitos pedidos de esclarecimento, se não há, se há reclamações de decisões intercalares do júri ou de decisões finais do júri. Claro, mas... Depois é uma incógnita, não é? Digamos, se abstrairmos um pouco todas essas contingências que podem haver, digamos que daqui por um ano podemos ter a obra em execução. Se o concurso for lançado, como espero, até ao final do primeiro trimestre deste ano, a resposta é sim. Pronto, oxalá. Muito bem. Ok. Não tenho aqui nota de mais nenhum pedido de esclarecimentos deste ponto 16. Iríamos então colocar o ponto 16 à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 16 da ordem de trabalho. O ponto seguinte é o ponto 17. Este ponto já tinha vindo às reuniões de Câmara anteriores. No fundo, trata-se de, ao abrigo do artigo 67 do regulamento do PDM, propor aqui uma alteração no que diz respeito aos estabelecimentos insalubres ou incómodos, em que havia uma posição da Câmara que foi submetida à apreciação da CCDR-LVT. A apreciação da CCDR-LVT já veio e agora é necessário nós fazermos aqui uma deliberação intercalar para possibilitar uma abertura de um período de discussão pública, nos termos legais e regulamentares, que será necessário e aplicável para que esta proposta possa avançar da alteração ao artigo 67 do regulamento do PDM. Não sei se há alguma questão sobre isto. Eu só não percebi muito honestamente, porque não tenho o artigo comigo. Em que é que consiste especificamente este 67? Tinha que ver, este artigo tem que ver com os afastamentos às linhas de água nos estabelecimentos agropecuários, nomeadamente vacarias, etc. Portanto, há 2 ou 3 casos no Conselho em que os afastamentos que são lá preconizados são, em nosso entender, excessivos, tendo em conta hoje em dia as soluções que já existem do ponto de vista do tratamento das águas residuais, etc. Portanto, o que nós propusemos ali foi uma alteração ao artigo 67 para flexibilizar um pouco essa matéria, até porque nós temos uma tradição rural no nosso concelho que devemos preservar, no que diz respeito também à possibilidade de que estas agropecuárias, desde que sejam em espaços agrícolas e fora, naturalmente, dos perímetros urbanos, possam existir. E, portanto, havia algumas... Vamos reduzir, é isso? Vamos reduzir a necessidade de afastamento em relação à linha d'água. Uhum. A CCDR já aprovou a nossa posição, portanto, a nossa proposta de alteração, e agora o que há necessidade é, intercalarmente, de abrir aqui um novo período de discussão pública nos termos regulamentares e legais aplicáveis. Obrigado. Bom, não havendo mais nenhuma questão, creio eu, podemos colocar então à votação este ponto 17 da ordem de trabalhos. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado então por unanimidade este ponto 17 da ordem de trabalhos. O ponto 18, enfim, já me custa dizer que, infelizmente, vamos voltar a propor a prorrogação do prazo de revisão do PDM por mais 2 anos, não tendo nenhuma garantia que seja a última prorrogação que se vai propor numa reunião de Câmara e, portanto, basicamente está esgotado o prazo anterior e há necessidade de nós voltarmos a renovar
este prazo para a revisão do PDM. Esta é claramente uma promessa não cumprida, mas pronto, temos que cumprir agora a prorrogação do prazo. Nunca fui grande entusiasta da revisão do PDM, tal como ela está, e, portanto, não. No nosso manifesto eleitoral, creio que a revisão do PDM tinha uma passagem muito curta e pequena. E tinha lá qualquer coisa do estilo, se bem me recordo, de tentar salvaguardar o interesse público municipal na revisão do PDM. Portanto, que é uma cláusula de salvaguarda muito importante. Sim, por essa salvaguarda nunca mais temos revisão do PDM. Cheira-me. Não sou fatalista, nem gosto de usar o nunca como expressão habitual, mas se continuarmos a assistir a algumas questões da lei dos solos e à inflexibilidade de algumas infraestruturas e estruturas intermédias do Estado, provavelmente o entusiasmo não se renova muito. Isso é verdade. Mas pronto, vamos ver. Enfim. Muito bem. Quem vota contra este ponto 18? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. É pela salvaguarda do interesse dos munícipes que eu votei favoravelmente. Muito bem, e fez muito bem, na minha modesta opinião. Muito bem, esgotámos então o período da ordem de trabalhos. Os documentos para conhecimento, portanto, são o resumo da tesouraria, o licenciamento de obras particulares, o relatório anual de atividades do provedor do município, que vai também depois ser remetido para a Assembleia Municipal, e temos os comunicados, entretanto, da Proteção Civil de 4 e de 8 de janeiro, embora depois já tenha saído um a posteriori, e que depois será remetido para a próxima reunião de Câmara para conhecimento. Basicamente são estes os pontos que estão já todos debatidos, aprovados, e agradeço a vossa participação na reunião. Da minha parte, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta reunião de Câmara, não sei antes me despedir de vós, dizer que foi um gosto enorme, particularmente renovado, de estar nesta reunião de Câmara convosco e de fazer votos para que tenham muita saúde e que continuemos firmes esta luta contra este inimigo invisível, sem rosto e que nos está a dar que fazer a todos. Muito obrigado a todos, força e coragem para continuarmos a luta.